Olá, sou Felipe Bandeiró, sou brasileiro, sou o oposto do Sport Lisboa e Benfica e essa é a minha terceira temporada no clube. O voleibol, ele apareceu na minha vida devido a uma infância um pouquinho conturbada, né? Eu tinha um irmão mais velho, meus pais trabalhavam o dia inteiro e eu não podia ficar em casa sozinho. E foi onde eu comecei a frequentar quadras de voleibol junto com meu irmão mais velho. Eu fiz a formação no Esporte Clube Banespa, em São Paulo, e foi um teste aí na época, que era um grande clube que tinha formação no Brasil. Hoje em dia, infelizmente, não existe mais, mas foi no Esporte Clube Banespa, em São Paulo. Isso, eu fiquei no Banespa até 2009, e depois foi onde eu comecei já a entrar em categorias seniors, e aí comecei a rodar o mundo praticamente. Eu acho que é sempre você sair de uma formação e entrar num sênior é sempre um desafio maior, né? Porque você começa a jogar com atletas de mais alto nível, você começa a ter uma cobrança maior. Então foi um desafio muito, muito positivo, que eu acho que a partir daquele momento que eu tive a oportunidade, eu falei, é o que eu quero seguir para minha vida, e foi onde o mundo abriu portas, o voleibol abriu portas para mim praticamente. Até 2012, nas férias de 2011, né, 2011 para 2012, eu já tinha uma proposta para sair, acabou não sendo concretizada. Fiquei no Brasil mais um pouco, e aonde eu tive a oportunidade de jogar num clube europeu, que foi minha primeira entrada na Europa, foi na Itália, e dali eu vi um mundo totalmente diferente. Era um jovem que queria conhecer o mundo, viajar jogando voleibol. Então ali somou tudo e eu fui abrindo portas, e hoje tô em Portugal, acho que é meu 7º, 8º país já, se não for mais, né? A adaptação cultural foi muito tranquila, que eu morei no sul da Itália, né? Em Vico Valença era o nome da cidade. Foi uma adaptação super tranquila, porque a população, elas são muito calorosas, igual o Brasil, assim. A língua foi um pouquinho difícil, né? O comunicar, assim, foi um pouco difícil, mas eu lembro que eu tinha um livrinho, assim, que ele traduzia tudo do português para o italiano. Então sempre que eu ia em algum lugar, eu tinha que ler no livrinho e me comunicava praticamente com o livro. Mas de você ficar ali no dia a dia, só ouvindo a língua nativa, né, que era o italiano na época, me trouxe muita facilidade para conseguir aprender o italiano mais rápido. Andei bastante. Acho que foram bastante países aí. Tive uma passagem na Polônia, foi um ano muito difícil, né? Tive uma lesão lá, foi um ano bastante complicado, e o meu retorno para a Itália naquele momento foi devido a uma lesão, então eu precisava dar um passo para trás para continuar andando para frente. E essa foi a escolha de ter saído da Polônia e voltar para a Itália nesse momento. Eu joguei na Liga Italiana, eu era muito mais novo, né? Então, praticamente esse nível que a gente vê hoje em dia ainda não existia. Hoje, com certeza, o nível é muito superior do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, digamos assim. Mas o voleibol europeu sempre foi visto no top do mundo. E era jogar com grandes nomes. Eu lembro que na época tinha um Matej Černić, que era um Zona 4 da seleção italiana, tinha sido campeão mundial. Tinha um oposto espanhol, Miguel Falasca. Não, Miguel Falasca era o irmão, tinha um outro que era os irmãos Falasca ali, um já faleceu, também tinha sido campeão mundial. Então, assim, para um garoto de 19 anos ter a oportunidade de jogar com grandes nomes do voleibol mundial foi excelente, foi uma experiência inesquecível, digamos assim. Exatamente. Passei num dos drafts da Coreia lá e acabei ficando lá por 5 anos. Assim, sair do Ocidente para ir pro Oriente é muito difícil, porque era uma cultura que eu não conhecia, não sabia nada a respeito. No momento vem eu falo, como é que vai ser lá? E foi tudo maravilhoso. Foi muito legal, fiz muitos amigos, é um país adorável. Recomendo a todo mundo. Devo voltar lá em breve agora para visitar um amigo meu que tem lá. Então, a Coreia do Sul é um país impressionante, é muito bonito, o povo é muito
muito atencioso, muito caloroso, e o campeonato de voleibol também é muito interessante. A maior diferença de jogar na Ásia é, lógico, o salário é muito maior, né? Mas também a quantidade de jogos é muito grande, porque são 6 times, são 7 times que fazem, e praticamente o sistema de jogo são 6 rounds de 6 jogos. Então você joga praticamente cada 2 dias. Na regular season são 36 jogos, fora playoffs. Então é um campeonato bem intenso, assim, tem muito pouco tempo para parar e pensar no que aconteceu. É sempre olhar para frente e correr atrás do próximo. Não chegamos a ganhar no campeonato. A gente foi campeão, mas foi na época do Covid, né? A gente foi campeão da regular season, mas aí acabou a temporada. Ganhamos a Copa Covo, que é a Supercopa, que praticamente acontece no começo da temporada. A gente foi campeão, foi super legal. Acho que eu fui até MVP dessa Copa aí. E foi uma bela entrada na Coreia, assim, digamos. O momento mais marcante na Coreia foi assim, eu acho que praticamente eu cheguei na Coreia namorando com a minha esposa, né? A gente já estava muito tempo junto, aí fiquei noivo dela, e no ano seguinte que eu voltei, a gente tinha um filho pequeno, então foram 3 estágios assim, muito, muito marcante. E eu acho que, para mim, o que mais era interessante no campeonato era você ter que estar no 100% todo dia. Porque o calendário era muito apertado, você não tinha tempo para pensar numa derrota ou numa performance mal sucedida. Você já tinha que pensar no próximo jogo, que o próximo era sempre mais importante. Então você não tinha aquele, que eu gostava muito de lá, que você não tinha aquele momento para relaxar. Praticamente você vivia o momento do campeonato ali, os 5, 6 meses, numa tensão total de foco de jogo pós-jogo, preparação física, recovery e tudo isso. É mais uma coisa em relação à religião, porque eu não sou um cara que eu acredito em muita coisa assim, então também não tenho nada contra quem acredita, enfim. Ali é mais, eu acho que é tudo gira em torno de uma religião, de um processo deles, assim, isso é uma coisa que pra mim, que eu não sou uma pessoa que eu não acredito em nada, tem uma divergência, mas também tá tudo bem, não tenho nada contra. Mas é um país, o Médio Oriente é um país muito interessante, porque são riquezas exuberantes, tudo é grande, tudo é lindo, tudo é novo, tudo é moderno. Então tive bons desempenhos ali também. A gente foi campeão, teve um ano que a gente ganhou tudo, foi profissionalmente foi muito legal, muito bom. Isso, exatamente. Antes de vir para o Benfica, a gente foi campeão da Copa do Rei, campeão do campeonato e campeão da Supercopa de Abu Dhabi. Foi um ano que deu tudo certo, praticamente. A gente tinha um bom grupo, um bom time, e conseguimos ser campeão praticamente invicto ali do campeonato. Então, acho que foi um trabalho bem feito de um grupo, assim, que trabalhou muito bem o ano inteiro, e conseguimos conquistar esses objetivos do ano aí. Por que vem o Benfica? O Benfica é um clube que dispensa introdução. É um clube gigante, é um clube que tem uma tradição, é um clube muito grande, seguido pelo mundo inteiro. Conquistou muitos títulos no voleibol também. A minha decisão de ter vindo para o Benfica foi uma questão de ambição, né, de continuar ganhando, e também foi mais por um motivo familiar. Assim, eu já me encontrava num momento que a minha família estava muito saturada de ficar para lá, para cá, em todo lugar, escola nova, casa nova, família nova. E em Portugal, para minha esposa ser uma cidadã portuguesa, a gente tinha um conforto melhor para ela se estabelecer com o meu moleque, por exemplo. E a recepção do Benfica também, que do mesmo jeito que eles cuidam de mim, eles cuidam da minha família também. Então isso tenho muita gratidão pelo que o Benfica fez por mim e vem fazendo por mim e pela minha família. Adaptação ao voleibol português,
Sim, no começo foi um pouco difícil, porque as diferenças orçamentais de uns clubes para os outros é muito grande, então, consequentemente, acaba tendo uma diferença de nível de investimento. Tem certos times que têm uma probabilidade de crescer e tem time que, infelizmente, por falta de orçamento, não consegue. Mas eu acho que o voleibol português, nos meus 3 anos, que é o terceiro ano que eu tô aqui, tem crescido muito. Eu acho que tem muito para crescer ainda, tem muita coisa para melhorar aí, para poder virar um campeonato de elite. O apoio da minha família é praticamente a base da minha pirâmide, né? Porque a minha esposa largou a vida dela, me acompanha, faz tudo que ela pode fazer para eu pensar só em performance. Tenho meu filho, Bernardo, que é um garotão de 7, vai fazer 7 anos agora também, tá sempre comigo, e eu vejo que eu sou uma figura importante para ele, de exemplo, de rotina, de disciplina. E a minha família é a minha base, praticamente, e sem eles eu não sei se eu chegaria onde eu cheguei até hoje, assim, sem esse apoio. Eu lembro mais da sensação do Sul-Americano, porque o Sul-Americano foi no Brasil, né? A gente jogou no Amazonas, lá em Manaus. Eu acho que eu nunca tinha visto um pavilhão tão lotado igual eu vi aquele dia, assim. Era 4, 5 mil pessoas dentro do pavilhão, assim. Eu nunca tinha visto, e eu era miúdo na época, eu tinha 16, 17 anos. Então foi uma das sensações mais legais da seleção, foi essa, que eu lembro que a gente estava perdendo o jogo, era contra a Argentina, a gente estava perdendo de 2-0, a gente ganhou o jogo de 3-2, e aquele pavilhão vinha para baixo, assim, todo mundo com roupa amarela, assim, foi um sentimento muito legal. Ao tocar o hino nacional, eu lembro, até me arrepio de lembrar dessa cena. O campeonato mundial no Marrocos foi aquela coisa assim, a gente já tinha um favoritismo, apesar de a gente ter perdido o primeiro jogo contra a Rússia, mas não tenho tanta lembrança, assim. Tenho mais lembranças do Sul-Americano, que joguei no meu país, com os meus torcedores, com os nossos torcedores, né? Então, perdendo para a Argentina, conseguimos reverter o jogo, conseguimos ganhar. Então, acho que as lembranças do jogo do Brasil, do Sul-Americano, é mais impactante na minha memória. Eu acho que esse reconhecimento pessoal vem porque tem uma equipe por trás. Então, eu acho que sem o suporte dos meus colegas, sem o suporte dos meus companheiros de time, eu acho que um prêmio individual é muito difícil você ganhar. E, sinceramente, isso aí só me dá mais vontade para continuar trabalhando e focar e saber que eu quero mais o tempo todo, assim. Os meus objetivos. Tem muita coisa acontecendo na minha vida pessoal aí que me fez repensar muito em relação ao voleibol, mas meus objetivos temos um campeonato pela frente aí ainda. Infelizmente a nossa época não tem sido bem sucedido do jeito que a gente vem trabalhando mas enfim, também a partir do momento que a gente enfrenta um adversário de qualidade, pode cair para qualquer lado. Temos um campeonato aí, iniciamos uma série de playoff. Vamos brigar com unhas e dentes por esse campeonato e fazer que esse troféu fique na luz no museu esse ano de novo. Eu acho que nem é uma pergunta complexa. Acho que o voleibol é minha vida. O voleibol me deu minha esposa, me deu meu filho, me deu minha casa, me dá alegria, me dá amigos. Acho que o voleibol para mim faz parte da minha vida. Como que eu me defino em campo? Eu me defino em campo como um atleta que vou lutar até o final. Não gosto de perder. E o que precisar ser feito dentro de campo para não deixar a bola cair, eu vou fazer. Inclusive, eu já machuquei meus companheiros de equipe, mas foi um acidente. Mas a bola não caiu. Enfim.